Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo da hora que estão assistindo o programa. Né? Esse é mais um Conversas Transatlânticas, aqui com meu amigo Dr. Ricardo Evangelista, CEO da Active Trades em Portugal, né? Na Europa. A gente tem feito esse programa, né, Ricardo, uma vez por mês, enfim. Tem sido divertido esse nosso debate aqui sobre possibilidades do mercado, tanto europeu, americano, Brasil, enfim, tem sido legal esse nosso debate, acho que tem crescido bastante aí, né? Grande Boixá, muito boa tarde, aqui em Portugal já é tarde, boa tarde a todos, prazer enorme estar de volta aqui contigo e para o nosso fórum em que falamos de tudo um pouco que tem impacto nos mercados, mas com duas perspectivas, uma do lado mais ocidental do Atlântico e do lado mais do Hemisfério Sul, e outra aqui do velho continente. Acho sempre muito interessante e depois das nossas conversas fico sempre a refletir sobre alguns dos pontos que mencionamos e hoje, acho que depois da conversa de hoje, acho que vamos ter aqui muito material para refletirmos. Temos aqui uma apresentação com os tópicos, não é? Em que vamos começar aqui com alguns pontos. Então é isso, Ricardo. Vamos ativar nossas bolas de cristal, então, para ver aí se a gente consegue acertar os próximos caminhos dos ativos aí, Europa, Estados Unidos, Brasil, mundo, de uma maneira geral. Começamos contigo, então, Europa? Vamos lá? Qual que é o primeiro tópico aí, Adilson? Vamos lá. Banco da Inglaterra corta a taxa de juros em agosto. Isso. Como anda o Reino Unido? E aí, você que mora lá, como é que anda o Reino Unido? É verdade. Eu sou residente no Reino Unido, pago impostos no Reino Unido, voto no Reino Unido. Portanto, aqui a minha mulher é britânica, tenho lá a minha casa, a minha vida. Portanto, aqui um tópico muito importante, muito próximo do meu coração e também da minha cabeça. Como é que anda o Reino Unido? O Reino Unido anda complicado. Muito complicado. Há muito pessimismo. Não se pode falar ainda de instabilidade social, mas há definitivamente uma tentativa por parte de alguns setores no espectro político para criarem alguma instabilidade social. O foco permanece muito sobre o tema da imigração. A imigração é um tópico muito quente. Como muitos de vocês saberão, o Reino Unido abandonou a União Europeia depois de, em 2016, votar pelo Brexit, não é? A principal motivação para este voto no Brexit, na altura, tinha sido justamente essa questão da imigração, porque havia, por exemplo, muitos canalizadores da Polónia, havia muitos cozinheiros franceses, havia muitos trabalhadores de pub que eram espanhóis, etc. Então havia muita animosidade contra a imigração. Porque dentro da União Europeia existia esta livre circulação de pessoas e capital, e qualquer pessoa que fosse, por exemplo, espanhola poderia perfeitamente mudar-se amanhã para o Reino Unido e imediatamente ter os mesmos direitos e obrigações que tinha um cidadão britânico. Com o Brexit isso acabou. A grande motivação para o Brexit foi então pôr fim a essa livre circulação de pessoas e capitais dentro do espaço europeu. Mas o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que, em vez de diminuir a imigração, o Brexit, para além de outras consequências negativas que teve, o Brexit acabou por fazer aumentar a imigração. E porquê é que isto aconteceu? É de facto curioso. Isto aconteceu porque, por exemplo, enfermeiros portugueses, enfermeiras portuguesas e médicos portugueses gostavam de ir passar uns anos ao Reino Unido e então iam trabalhar para o Sistema Nacional de Saúde britânico e passavam lá 3, 4, 5 anos e depois voltavam para casa alegremente, tendo vivido uma experiência internacional. Com a saída do Reino Unido, os médicos e enfermeiros da União Europeia deixaram de ter direito a poder ir trabalhar. E então a necessidade de ter este pessoal a entrar manteve-se. E então o que é que aconteceu? Aconteceu que foram buscar enfermeiros, por exemplo, às Filipinas, à Índia, a países africanos. E o que é que aconteceu?
este pessoal que vem das Filipinas, da Índia e dos países africanos não vinha só para passar 1 ano ou 2 e depois voltar alegremente para o seu país. Não. Vieram para ficar para sempre, porque as condições de vida são muito melhores no Reino Unido, e trouxeram toda a família. Então, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que quando o Reino Unido saiu da União Europeia, tinha uma migração líquida, ou seja, a imigração líquida para o Reino Unido era de cerca de 300 mil pessoas por ano. No ano passado, foi cerca de 900 mil, ou seja, triplicou. Ou seja, saiu muito mal esta jogada. E agora as mesmas pessoas que defendiam o Brexit estão agora a defender aqui umas políticas um bocadinho à la Trump para então tentar resolver este problema da imigração. Na minha opinião, não resolvem nada. A única coisa que fazem é criar agitação social, criarem aqui alguns problemas existenciais e não ajudam em nada, por exemplo, a economia precisa de pessoas que trabalhem, etc. Portanto, o Reino Unido, neste momento, vimos que na semana passada o Bank of England, o Banco Central, cortou as taxas de juros. Porquê? Porque está a tentar criar aqui um estímulo económico, o crescimento económico, a atividade económica no país anda já há muitos anos muito baixo e abaixo da média europeia, por exemplo. Mas isto é um pouco perigoso porque a inflação está nos 3,8%, portanto, bastante acima do nível desejável dos 2%. Portanto, aqui o Reino Unido, eu neste momento, sem me querer alargar mais, porque sei que temos muito mais tópicos, mas como vocês já deverão ter percebido, é um tópico muito próximo do meu coração, aqui o Reino Unido. Eu tinha muito a dizer, mas eu fico por aqui. Eu diria que o Reino Unido está numa situação complexa, está numa encruzilhada politicamente complicada. O Bank of England tem uma tarefa muito complicada e os próximos trimestres vão ser muito importantes, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista da economia, para determinar se o futuro é ou não risonho para o Reino Unido. Neste momento, o júri ainda está a decidir. Mas você acha que a situação do Reino Unido é uma situação de estagflação, ou seja, inflação alta e crescimento baixo? Claramente. E sem muita saída, né? Não tem, vai cortar juros, a inflação vai subir mais e, se bobear, não tem crescimento. Claramente. O Reino Unido está numa situação, podemos classificá-la como estagflação. Porquê? Porque está com um crescimento baixo, ou seja, não está em recessão, mas está com um crescimento muito baixo já há muitos trimestres e está com uma inflação bastante acima, quase o dobro do que é o nível ideal. Portanto, o Reino Unido aqui tem um problema de produtividade, que é um problema que tem há muito tempo. A produtividade tem vindo a crescer face à média europeia. Tem também um problema de inovação, ou seja, o Reino Unido durante os anos 90 do século XX e a primeira década do século XXI foi um polo de inovação dentro do contexto europeu, porque atraía todos os cérebros europeus, digamos assim, sobretudo das áreas mais criativas e da tecnologia, tinha uma ligação ao Reino Unido. E o Reino Unido era um pouco ali o hub, ou seja, o centro, o pivô para a Europa na área da tecnologia, das artes, das áreas mais criativas. Com a saída da União Europeia, o Reino Unido perdeu um pouco essa atração, as pessoas deixaram de poder circular livremente, o discurso político azedou, tornou-se um discurso político mais no espírito do que temos agora nos Estados Unidos, e o Reino Unido é um belo exemplo de como uma sociedade liberal, uma economia aberta e liberal, quando se quer transformar em algo um bocadinho mais musculado e mais agressivo, acaba por perder aquilo que a torna grande. Portanto, o Reino Unido pode ser também visto como um case study para o que está a acontecer agora nos Estados Unidos, que muitas pessoas acreditam que poderá vir a ter consequências negativas. Combinado. Acho que é uma boa análise, principalmente para a gente aqui no Brasil que não acompanha tão de perto, principalmente Inglaterra, né? Reino Unido a gente não acompanha tão de perto, acompanha até um pouco mais a Europa. Enfim, acho que é um bom insight aí para quem queria saber um pouco mais sobre Reino Unido. Próximo tópico, Adilson. O Banco Central Europeu corta juros em setembro, o que espera no resto do ano? O Banco Central Europeu já cortou juros pra caramba, né? Tem 7, 8 reuniões cortando juros, né, Ricardo? 9, acho eu. 9? 9 reuniões, acho que sim.
É assim, se me perguntas, corta juros em setembro, eu respondo não. Não, acho que não. Acho que não vai cortar em setembro. No resto do ano, portanto, teremos mais duas decisões, uma em outubro e outra em dezembro, 18 de dezembro, se não me engano. E aí vai depender um pouco. Eu penso que na Europa o grande medo é que as tarifas venham a ter um impacto ou sobre o crescimento económico ou então na inflação, uma das duas. Porque pode haver o efeito de contágio global que estas tarifas têm ao nível da subida dos preços e isso pode depois refletir, ou seja, regressar para o continente europeu sob a forma de inflação, ou então, e talvez seja esse, na verdade, o maior risco para a Europa aqui desta situação que estamos a viver agora com esta certeza relacionada com as tarifas e a política comercial dos Estados Unidos, o problema, quase certeza que se vai refletir através de um crescimento mais tímido da atividade económica no Reino Unido. Portanto, eu penso que aqui o BCE está numa situação algo mais confortável do que a Fed, por exemplo. A inflação na Europa neste momento está muito mais controlada do que nos Estados Unidos. Ainda hoje tivemos dados da inflação e ela foi 2,3%. Na verdade, um tiquinho acima daquilo que se esperava, que era 2,2%. Mas a zona euro com uma inflação de 2,3%, uma situação mais confortável para o Banco Central do que nos Estados Unidos, onde a inflação está bastante mais alta. Portanto, eu penso que aqui a principal ameaça, desde a perspectiva europeia, é ao crescimento económico, à atividade económica, e seguindo essa lógica, eu não ficaria assim tão surpreendido se o Banco Central Europeu voltasse a cortar juros antes do fim do ano, ou em outubro ou em dezembro, sobretudo se começar então a notar o impacto das tarifas. Boa análise. A questão, acho, da Europa aí, eu vi li ontem um comentário do Mohamed El Erian falando sobre... Sim. Né, ele, um cara muito bom, né? E ele comentando como é que deve ser a noite de sono de ministros das finanças dos países europeus. É que o cara olha, tem uma dívida gigantesca, uns estados que são perdulares, gastam muito, né? Gastam muito dinheiro, enfim, tem déficits fiscais. Ao mesmo tempo, ele tem taxa de juros alta sobre uma dívida gigante, ou seja, a conta não fecha e ele não consegue mexer, porque austeridade, ele não consegue ser austero, se ele cortar gastos, ele não ganha a próxima eleição, né? Então ele não pode cortar gastos. E, ao mesmo tempo, o buraco vai aumentando debaixo do pé dele. Achei interessante a análise dele e é mais ou menos uma situação que o Brasil aqui está vivendo também. Eu acho que meio que uma situação mundial, né? Com os estados, os países, de uma maneira geral, estão gastando muito, né? Principalmente depois da Covid, né? Depois do advento da Covid, aí os gastos aumentaram bastante. Eu acho até que começou antes. Os déficits fiscais cresceram muito. Na verdade, desde a crise de 2008, né? Desde a crise de 2008. Exatamente, era isso mesmo. Desde a crise de 2008. Desde 2008. Eu acho que a Covid foi só aquele empurrão morra abaixo ali. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. É tipo no boxe, eu não sei se tu gostas de boxe, mas no boxe há a combinação, aquela combinação mais básica que é o jab e depois o cross, ou seja, 1-2. E eu penso que o que aconteceu foi 1-2 aqui, foi a crise financeira que começou em 2008 e depois a pandemia, ou seja, que foi uma mudança do paradigma fiscal em que foi só gastar, ok? Ligar as impressoras, imprimir dinheiro e gastar, ok? Portanto, os países estão todos com uma dívida enorme. A certa altura houve ali uma tentativa de impor austeridade, sobretudo na Europa, houve uma tentativa para impor austeridade. Grécia, mas depois Portugal, ou seja, né? Grécia, foi 1-2. Grécia, com certeza. Portugal também, Portugal, né? Portugal sofreu muito com a austeridade. Os aposentados tiveram as suas reformas, que nós chamamos aqui, o pagamento mensal que recebem cortado, etc. Foi as profissões como os professores, os polícias, etc., tiveram restrições aos aumentos salariais, houve uma série de medidas de austeridade. Mas, na verdade, houve esse 1-2, ou seja, primeiro foi a crise financeira, depois veio o Covid.
E eu penso que o Mohamed El-Erian, que tu mencionavas aí, que eu também respeito muito e acho um comentador de mercados muito com uma visão muito clara, eu penso que ele se estaria a referir sobretudo a uma pessoa que se chama Emmanuel Macron. Esse está no aperto, Eu acho né? que o Emmanuel, Vamos falar sobre ele. Acho que o próximo tópico Emmanuel, é a França, não é, Adilson? é, Crise política na França, risco ao é, mercado de dívida é, soberana. Esse também está no corner, o é. Macron. Qual que é a tua visão, Ricardo? Então, a minha visão é exatamente aquilo que tu disseste. É que, por um lado, a França, mesmo dentro do contexto europeu, que já por si é um continente generoso nas suas políticas sociais, a França sobressai como sendo o país mais generoso que há. Ou seja, as pessoas podem se aposentar, acho que é aos 60 anos ou aos 63, uma coisa assim, que é muito mais cedo do que no resto da Europa. Tem políticas sociais, subsídios para tudo. Ou seja, França é o país onde tu queres viver se não quiseres trabalhar e quiseres ter uma boa vida. A França é o país que eu recomendo. Portanto, por um lado tem isso. Depois, tem dificuldades em obter receita fiscal porque o povo é um povo que protesta muito, ou seja, sempre que se tenta fazer alguma coisa ou reduzir as benesses sociais ou subir os impostos, há manifestações, para tudo, vem aqueles coletes amarelos para a rua, cortam o trânsito, queimam pneus, não se pode fazer nada. Portanto, o Emmanuel Macron está ali numa situação em que a dívida cresce cada vez mais, há um impasse político em que parece agora que o governo vai cair em setembro, porque a França, o espectro político está muito condicionado por um peso muito grande da extrema-direita e da extrema-esquerda, ok? Temos de um lado o Rassemblement National de Marine Le Pen, de extrema-direita, e temos do outro o partido de Mélenchon, de extrema-esquerda, ou seja, marxista mesmo, não é? Portanto, estes dois extremos não... um por uma razão, outro por outra, não querem compromissos, não querem aqui cedências, e parece que o governo vai cair. O governo caindo, também não há assim perspectiva de outro governo. E porquê é que isto é uma má notícia? Isto é uma má notícia porque os juros da dívida soberana francesa têm vindo a subir, ok? E como sabemos, a França faz parte do euro, é um dos países que compõem a zona euro. Ou seja, a França já não tem o seu próprio, já não é dona da sua política monetária. Enquanto, por exemplo, a Inglaterra também tem, o Reino Unido tem também os seus juros de dívida soberana a subir, eles podem dizer, ok, agora estão a subir, pronto, não emitimos dívida agora e pedimos dinheiro emprestado ali ao Bank of England, ao nosso Banco Central, pronto, e lá no mercado secundário negociam lá a dívida com juros altos que nós não queremos saber. Em França não, pá. A França tem que se endividar, tem que continuar a ir ao mercado, não é? E vai ir ao mercado agora com juros altíssimos, ou seja, e nós sabemos muito bem o que é que isto significa. Não sei se as pessoas entendem bem como é que funciona o mercado aqui da dívida soberana, mas basicamente, ou seja, tu compras um título por 100 euros e aquilo tem um cupom de 5%, ok, isso quer dizer que vais recebendo ali um retorno de 5%, para sempre, não é? Enquanto até a maturidade. Mas depois há o mercado da dívida secundária, em que a pessoa depois diz, ok, eu quero vender isto, vende tipo por, sei lá, 80 euros, e ali os 5 euros de retorno já não são 5%, já são muito mais, não é? Portanto, é assim que funciona. Isto é no mercado secundário, portanto, enquanto que no Reino Unido eles podem dizer, ok, agora não emitimos dívida, pedimos dinheiro emprestado ao banco, em França eles vão ter que emitir dívida. E então o que é que vai acontecer? Se as coisas não melhorarem, o nosso amigo FMI, que é tão bem conhecido da Argentina e de outros Brasil países, aqui, nosso vai aqui. então ali... Nosso amigo aqui no Brasil. E vai então ali... vosso amigo aí também, e também já foi nosso amigo aqui em 2013, parte da Troika. O nosso amigo FMI vai então passar umas férias a Paris e vão-se lá sentar e vão dizer, ok, vocês precisam de um bailout, ok, mas vão ter que fazer isto, isto e isto. Até aí, tudo bem. Qual é que é o problema? O problema é o problema do contágio. Porque a França, juntamente com a Alemanha, é a principal economia da zona euro. Se a França entra em cumprimento,
vai haver um contágio com certeza, e os juros de Portugal, da Itália, da Espanha, da Grécia, da Holanda, da Bélgica, da Alemanha, da Áustria, vão disparar os juros, ou seja, e vai ser um problema muito grande. Portanto, neste momento ainda não vamos entrar em pânico, porque ainda não estamos lá, mas existe aqui... É tipo quando estamos a ver o boletim meteorológico, a previsão meteorológica, e vemos que há ali uma tempestade que se está a formar e que poderá chegar dentro de uma semana. É mais ou menos nessa fase em que estamos aqui. Há umas nuvens muito negras no horizonte que estão ali a crescer ali em cima da França e que podem avançar e tomar conta disto tudo. Portanto, eu penso que entre o momento em que estamos a viver e o fim do ano, este é o grande risco que nós temos. O Brasil está com as nuvens parecidas com essa daí, mas na hora que chega no Brasil a gente conversa sobre isso. Próximo, Adilson, próximo ponto. Chegamos lá na terra do Trump, Estados Unidos. Qual que é o primeiro tópico, Adilson? Será que o Fed corta juros em setembro? Eu cravo que corta juros em setembro. É o meu call aqui, o meu call é do mercado, né? Eu acho que depois do Jackson Hole, ficou, né, do encontro lá do Jackson Hole, ficou meio óbvio que teremos isso, mas temos alguns percalços no meio do caminho, né? Sexta-feira, por exemplo, agora, quem está vendo esse programa, dependendo do dia que está vendo, mas sexta-feira agora será dia 5 de setembro, né? Teremos um payroll, que é um payroll meio decisivo aí nessa linha. Enfim, o Jackson Hole, o nosso grande amigo Jerome Powell, presidente do Fed, falou que, poxa, acho que vai cortar juros porque o mercado de trabalho está mais devagar. E se vê um número forte do mercado de trabalho, o que acontece? E aí, qual é a tua perspectiva, Ricardo? Assim, eu acho que até há pouco tempo atrás a Fed tinha um duplo mandato, que era o mandato de manter a inflação controlada, portanto, o mais próximo possível dos 2%, e o outro mandato era a estabilidade do mercado de trabalho, ou seja, o duplo mandato da Fed. Mas eu acho que agora a Fed tem um triplo mandato. Tem esses dois e tem também o mandato de satisfazer o Trump. Ok? Portanto, é verdade. Vai ter que cortar em setembro. Se não cortar em setembro, o Trump vai fazer muito barulho ao Powell. O Trump vai fazer barulho. Assim, ou corta os juros ou então corta-se o Powell. Eu acho que vai-se cortar os juros. Agora, a diretora do Fed lá que está saindo, né? Que está saindo não, pelo menos o Trump demitiu ela, né? Eu acho que é um início do que pode acontecer para frente aí. Eu acho que isso é uma má notícia, a saída dessa governadora Lisa Cook, acho que ela se chama, não é? Isso. A saída de Lisa Cook, que foi despedida pelo Trump, mas não se sabe se ele pode despedir ou não. Agora o processo está em vias de avançar na justiça e eu acho que isto é muito mau. É muito mau porque a Fed, quer gostemos, quer não, e podemos dizer que a Fed esteve muito mal quando disse que a inflação em 2021 era transitória. Esteve muito mal, ok. E deixou que acontecesse esta crise inflacionária que nos tramou a todos. Esteve mal em outros momentos, historicamente, também não soube ler o que estava a passar, é verdade. Agora, a Fed tem uma coisa que é muito importante, é a sua independência. E a independência da Fed, que quer dizer que o Banco Central, embora se possa enganar, não toma decisões com base em interesses políticos de curto prazo, toma decisões com base em análises e em outros fundamentos. Esta Fed foi a garantia para os ativos americanos, para a economia americana em geral, para os investidores que queriam investir nos Estados Unidos, porque viam ali um foco de estabilidade e de equilíbrio, mas também, por exemplo, para as pessoas que confiavam e que metiam os seus investimentos em dívida soberana americana, em treasuries, não é? E o que estamos a ver agora é que esta telenovela toda está a provocar uma erosão do apelo que os ativos americanos têm para o mercado internacional de investimentos. E estamos a ver, por exemplo, que cada vez mais grandes fundos de investimento e bancos e até Estados soberanos tentam minimizar a percentagem dos seus portfólios que corresponde a treasuries, por exemplo, e tentam substituir isso por ouro, por exemplo. Isso tem um pouco a ver com esta perda de confiança que os mercados começam a ter sobre os ativos americanos, porque
A confiança que a Fed transmitia e o equilíbrio que a Fed dava, devido à sua independência, está-se a perder, está-se a dissipar, e isso provoca uma erosão na confiança que as pessoas têm em ativos americanos. Eu penso que isto é má notícia não só para os Estados Unidos, mas penso que é má notícia para toda a gente. Porque se não podemos confiar nos ativos americanos, vamos confiar em quê? Não é? Sobrou o quê, né? Vamos confiar em quê? Nos ativos quê? Ativos chineses, vamos confiar? Vamos confiar nos ativos, sei lá, portugueses ou brasileiros? Não, não vamos. Não tem outro, né? Não tem substituto. Não tem substituto. O que é que vamos fazer? Portanto, eu penso que isto é uma má ideia. Voltando à questão das taxas de juros, completamente de acordo, vamos ter um corte em setembro, dê para onde der. E o pior é que possivelmente vamos ter mais cortes, ok? Possivelmente até mais um antes do fim do ano. Mas se olharmos para a realidade, a economia americana continua a ser uma economia que está muito próxima do pleno emprego, está com uma taxa de inflação quase nos 4%, ok? E não podemos dizer que este é um cenário que justifica um corte nas taxas de juros. A economia americana, saiu o PIB essa semana revisado, 3,3% de crescimento, o PCI saiu 2,9%, a meta deles é 2%, o PCI saiu a quase 3%, o núcleo né, do ano, os últimos 12 meses. Sim, o core, sim. Isso, quase 3%, 2,9%, crescendo 3,3% e uma taxa de desemprego de 4%, 4 e pouquinho. Ou seja, a economia não é um problema nos Estados Unidos. Né? Cortar juros, você vai aquecer mais ainda, enfim, você pode tirar o trem do trilho. Era, assim, eu queria dizer a inflação 2,9%, não 3,9%, como disse. Obrigado pela correção. Mas sim, pronto, é uma economia que não justifica um corte. Portanto, vamos ver. Esperemos que não venha aí então mais uma epidemia de inflação que nos vai contaminar a todos. Vamos ver. Veremos. Próximo tópico, Adilson. Já falamos um pouco, né? Interferência da administração americana no Federal Reserve. Já falamos, acabamos de falar, né? Acho que é um impacto ruim para o mercado. Ouro e petróleo, expectativas até o fim do ano. O ouro deu uma puxada de novo, né? Eu sei que você tem você tem uma opinião sobre o ouro aí, de que o ouro vai subir. Eu acho que está ficando mais ou menos claro que vai, né? Eu odeio ter razão neste caso, porque eu acho que... não, mas sem ironias, odeio ter razão porque isto é mau sinal, ok? Eu posso dizer que o ouro estar a subir aqui é um mau sinal. O ouro, eu acho que a principal motivação para as subidas, ou as principais motivações para a subida do ouro é a procura, o aumento de procura por ativos de refúgio, ok? Que se justifica pela turbulência geopolítica que temos vivido, as possibilidades de um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia são cada vez menores, ok? Tem havido uma nova escalada militar em Gaza, por exemplo, ou seja, turbulência geopolítica global. Temos esta interferência da administração americana na Fed, que também provoca, então, fuga de ativos como os treasuries, etc., para o ouro. Temos ainda a incógnita de qual vai ser o impacto das tarifas, ok? Que também gera alguma ansiedade, é benéfico para o ouro. Temos a ameaça da inflação, benéfico para o ouro. Ou seja, o ouro, neste momento, está já nos 3.500 dólares. No dia em que estamos a gravar, atingiu um novo recorde histórico de 3.508 dólares esta manhã. E a minha perspectiva, já que estamos aqui a falar de ouro e de expectativas até ao fim do ano, a minha expectativa para o ouro, eu vejo que uma vez que tenhamos uma consolidação acima dos 3.500 dólares, ou seja, que os 3.500 dólares se tornem uma linha de suporte, eu estou a ver uma nova resistência nos 3.750, mais ou menos, e outra resistência nos 3.900. Ou seja, eu não ficaria... ficaria um pouco surpreendido, mas ao mesmo tempo não ficaria muito surpreendido de ver o ouro muito próximo dos 4.000 dólares antes do fim do ano. Eu acho que é talvez Meto a minha mão no fogo.
Onde é que está o fogo? Eu meto a mão aí no fogo. A pressão está realmente grande. E, ao outro lado, o petróleo meio que travado, né? O que é que tu achas do petróleo? Então, eu sempre faço esse comentário, né? Sobre China, os dados que vêm da China são sempre muito conturbados, né? Não dá para acreditar. Enfim, a China é uma ditadura, obviamente que os dados que são divulgados tem no final, na hora que chega ali para ser divulgado, vem alguém do Partido Comunista Chinês e fala, esse aqui pode, não, esse aqui não pode, esse aqui é redonda para cima, esse aqui é redonda para baixo. Não é uma coisa aberta. E para mim o preço do petróleo, o preço de alguns ativos, mas principalmente petróleo e minério de ferro, demonstram muito o que acontece na China hoje em dia. Se o petróleo não sobe, e se o minério de ferro não sobe, né, se esses dois ativos não sobem, talvez seja sinal de que a economia chinesa está meio capengando. Só uma visão, né? Já que os dois são grandes consumidores, né? Principalmente minério de ferro, né? A China a siderurgia do mundo hoje, a maior parte da siderurgia do mundo hoje está na China. Como ela é grande produtora de aço, né? E precisa de minério de ferro, se o preço do minério não sobe, é que provavelmente a siderurgia lá não tá com tanta necessidade assim de compra. E a ideia, né, o raciocínio vale para o petróleo também. Se a economia não está crescendo, ou seja, se não existe demanda grande em cima do petróleo, por que ele subiria? Então a gente não vê o preço do petróleo meio que travado, num patamar mais baixo. Alguns já tem algum tempo, né, algumas semanas aí, mais de mês, que o dólar travado, sem uma perspectiva de alta. Enfim, não sei o que você acha, se você acha esse meu raciocínio razoável? Eu estou 100% de acordo, sim, é muito razoável, estou 100% de acordo, subscrevo, assino em baixo, e eu diria até mais, porque existe, do lado da procura, estamos a ver um abrandamento da procura, e do lado da oferta, temos um aumento da oferta, ou seja, os cortes voluntários que a OPEC, ou seja, a Associação dos Países Produtores de Petróleo, Arábia Saudita, etc., eles tinham imposto alguns cortes voluntários de produção e acabaram com esses cortes voluntários de produção. Portanto, a produção da OPEC vai continuar a subir, vai continuar a aumentar durante os próximos meses. E então o que é que temos? Temos um cenário de maior produção, ou seja, mais abundância de petróleo no mercado, ao mesmo tempo em que a procura cresce a um ritmo menor. Portanto, qual é que é o resultado? As leis da oferta e da procura, o petróleo vai tender a descer um bocado. Outro comentário que eu ia dizer, aproveitar aí o que tu disseste, só um comentário muito rápido, a dizer que estou completamente de acordo que não podemos confiar nos dados que vêm da China, não podemos confiar, mas agora começa a acontecer o mesmo nos Estados Unidos, porque o presidente Trump também já começou a despedir pessoas que dão dados que ele não gosta. Mas eu acho que aí é mais difícil, né? Aí é mais difícil, né? Porque aí você tem imprensa livre, se os dados começarem a sair. A imprensa livre, na questão dos Estados Unidos, é um pouco diferente ainda, né? Que a imprensa é livre, aguerrida e contra o governo. Então, se tiver qualquer coisa errada acontecendo, saberemos rapidamente, né? Se tiver algum dado que foi mal feito, que foi arredondado, eu acho que a gente saberá imediatamente que o dado foi manipulado. Na China não, né? O cara que for falar qualquer coisa vai preso. Vai preso. Desaparece. Então é uma outra dinâmica, né? Apesar de concordar contigo que realmente... É verdade. Apesar de que realmente o Trump está abrindo as asas ali em cima de algumas áreas que não deveria ter influência dele. Não, mas estamos a ver, por exemplo, a vários níveis, não é? Mas do órgão responsável pela emissão de estatísticas, ele despediu a pessoa porque não gostou dos dados do emprego. Vamos ver o que acontece agora na sexta-feira, não é? Vamos ver que dado é que vamos ter. Acho que a expectativa do mercado aponta para a criação de 78 mil novos postos de trabalho em agosto. Vamos ver se não aparece ali um número enorme. Mas aí se apareceu um número enorme... Mas se aparecer um número enorme, como é que corta juros? É mau para cortar os juros. Como é que corta juros? É mau para cortar os juros, não é? Então o negócio meio complicado. É verdade. É tipo aquela
É tipo aquela do cobertor, que tens um cobertor que é curto, tens frio no pescoço, ficas com os pés frios, depois tapas os pés, ficas com o peito frio, aí, não é? então não tem para onde sair, É não tem para verdade, onde é sair. verdade. Adilson, próximo tópico, Vamos lá, chegamos então. na terrinha aqui? Chegamos, vamos lá, Brasilzão. Hoje começa o julgamento do nosso ex-presidente. Eu hoje estou aqui muito curioso para ouvir aqui as tuas palavras, porque eu quero perceber o que é que se está a passar, porque eu confesso, agora sem ironias, eu não percebo o que é que se está a passar. Não todo sei esse assunto é muito espinhoso aqui no Brasil, por favor, explica para um português que não sabe nada. Então, Ricardo, aqui no Brasil esse assunto é muito espinhoso, né? O Brasil hoje em dia tem 50% para um lado e 50% para o outro, né? As últimas eleições todas foram assim, e se você fizer pesquisa, estão acontecendo algumas pesquisas de opinião aí, 51, 48, é isso aí, o Brasil segue dividido, né? A questão do julgamento do Bolsonaro, ela tem várias maneiras de você enxergar. Ele realmente tentou um golpe de Estado? Tem gente que acha que não, tem gente que acha que sim. Enfim, tem alguns pontos com relação a isso. Eu estou mais me atendo ao processo. Né? O processo é o seguinte, o Bolsonaro está sendo julgado na primeira ou segunda turma, mas o STF, né, o Supremo Tribunal, ele tem turmas. Aí a turma que está julgando ele tem 5 ministros do STF, 5 ministros da Suprema Corte Brasileira. Dos 5 ministros, foi indicado agora recentemente pelo atual presidente, advogado particular do atual presidente da República, advogado particular do Lula, tá? Cristiano Zanin. O outro, Flávio Dino, também foi indicado nesse governo, era ministro do atual governo e é do PCdoB, Partido Comunista Brasileiro. É o segundo voto. São 5 votos, tá? São 2. O terceiro voto é o Alexandre de Moraes. Lei Magnitsky, o Alexandre de Moraes está... Desde 2019, desde que o governo do Bolsonaro começou, ele criou o inquérito das fake news e aquele inquérito nunca acaba. Ele é o julgador, ele é a vítima e ele é o acusador. Ele é tudo no processo das fake news. Ele é o terceiro cara. Ou seja, de 5 caras, você há de convir comigo que o Bolsonaro já está condenado. Né? Não existe imparcialidade nesse julgamento. O julgamento já está condenado. Não precisa nem saber quem são os outros 2. Né? Então, acho que essa é uma discussão válida que está tendo aqui no Brasil sobre se o julgamento é parcial ou não, se as provas foram coletadas ou não foram coletadas. O processo é é muito confuso, tem algumas situações ali de delações um pouco quanto controversas. Enfim, o processo é muito confuso. O fato é que o Bolsonaro será condenado nos próximos dias aí, muito dificilmente, eu marcaria perto de 0% de chance dele não ser condenado. E aí nós teremos os desdobramentos com relação a isso, né? Como é que os Estados Unidos vai agir com relação a isso, né? O Trump já se mostrou contrário ao que está acontecendo aqui no Brasil, ele já se mostrou contrário, provavelmente ele vai aumentar as sanções contra o país. E o Bolsonaro sendo condenado efetivamente e tal, quem vai ser o candidato ano que vem para presidente da República, né? do lado da direita, né? Do lado do espectro, tem 50% para cada lado. 50% provavelmente será o Lula, ele já disse que será candidato, a menos que ele não esteja bem de saúde, né? Se ele virar um Biden brasileiro, aí ele não quer ser candidato. E do outro lado, teremos um candidato que provavelmente será... Né? Hoje o mercado é o candidato dos sonhos do mercado brasileiro, que é o Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, que é um cara pró-mercado, um cara que não tem rabo preso, ele não tem processos contra ele não tem nenhuma acusação de corrupção, ele não tem nada. O Tarcísio é um cara, até segunda ordem, idôneo e isento de qualquer acusação. E um cara pró-mercado. O governo dele de São Paulo tem sido um governo pró-mercado. Ele privatizou a Sabesp, que é a empresa de saneamento do estado de São Paulo. Ele aumentou a polícia, né? A polícia está sendo muito mais agressiva em São Paulo do que vinha sendo antes, né? Com
para o bem e para o mal, tem vários casos de assassinatos, de morte de criminosos, possíveis bandidos, né? A imprensa fala de possíveis bandidos, mas... Alegadamente. Mas aumentou a letalidade da polícia, mas ao mesmo tempo os números de segurança pública melhoraram. E segurança pública no Brasil é tido nas pesquisas de opinião pública como o pior problema no atual momento, né? O eleitor brasileiro considera... Mais do que a economia? Mais que a economia. Segurança pública no Brasil é um caos, tá? As cidades viraram guerra civil. É muito complicada a dinâmica das cidades. Você não tem tranquilidade de andar na rua em nenhum grande centro brasileiro, tá? É bem complicada a situação brasileira. Se você andar na rua com o celular em São Paulo, a chance de você ser assaltado é, 70%. Você não pode ficar vacilando com o celular na rua, que alguém vai vir te assaltar para te levar o celular. Enfim, os dados, no São Paulo, Rio principalmente também, Rio também. O Rio já é um problema de segurança pública muito antigo, já tem algum tempo. Enfim, temos várias questões aí a serem divulgadas, a serem resolvidas, e que eu acho que o pontapé inicial para a solução dos problemas é esse mês, com o final, finalmente, chegar ao final do julgamento do Bolsonaro, que é um julgamento mais rápido da história, tá, Ricardo? O Mensalão, que é o primeiro escândalo grande... Não, o primeiro escândalo grande não, o PT foi profícuo em escândalos financeiros ao longo dos governos do PT. Um dos maiores escândalos, talvez o maior escândalo do primeiro governo do PT, era o Mensalão. O primeiro governo do Lula foi o Mensalão. O Mensalão demorou mais de 10 anos para ser votado, para ser julgado. A maior parte das penas prescreveu, depois eles cancelaram as penas, algumas pessoas foram presas, mas a maioria foi libertada logo depois. Enfim, uma pizza, né? Fizeram uma pizza grande ali e todo mundo escapou. Aí depois veio a Lava Jato, que talvez tenha sido o maior esquema de corrupção da história da humanidade, né? Muito dinheiro recuperado, tem números na ordem de 6 a 8 bilhões de reais recuperados, são os números inacreditáveis, assim, foram recuperados de desvio. Esse julgamento também demorou bastante tempo e no meio do caminho foi cancelado também. Cancelaram, aí não era o fórum, não era a primeira instância, tem que ser, não sei, enfim, erraram o CEP ali, botaram o CEP errado de quem estava envolvido no processo e também virou uma pizza grande, sim, todo mundo liberado. E agora o Bolsonaro em tempo recorde, né? Nós estamos falando aí de menos de 3 anos e seja parte para a condenação de um ex-presidente da República que tem um eleitorado grande, tá? Eu chutaria aqui pesquisas, né? Mas eu acho que pelo menos 30% da população brasileira é bolsonarista. Vota no Bolsonaro e vota em quem ele mandar ser votado. Ele é um cara que tem uma influência muito grande em cima de pelo menos 30% da população brasileira. Então a gente não está lidando aqui com um cara que foi, né, um politicamente morto ali, um cara que está fora do baralho, não. Né? É um dos caras que tem muita presença, enfim, tem uma opinião pública, uma parte da opinião pública muito favorável. É sempre preocupante, não é? Quando a situação num país chega a esse extremo em que há uma polarização tão grande, com 50% de um lado e 50% do outro, que nós, mesmo que tenhamos uma opinião, não podemos dar uma opinião, não é? Porque automaticamente vamos estar a cair mal em 50% das pessoas. Portanto, isso só por si já é um problema, independentemente de estarmos mais do lado ou menos do lado, isso só por si já é um problema. E acaba por diluir um bocado aqui aquilo que realmente importa, que é, será que o homem foi mesmo, fez mesmo aquilo ou não? Isso é que importa, não é? Mas antes de podermos decidir isso, parece que o processo para 50% das pessoas já está decidido que ele é inocente e para 50% das pessoas já está decidido que ele é culpado. Portanto, aconteça o que acontecer, esta divisão vai continuar. E eu penso que isto é mau para o país, assim visto de fora, não é? Eu acho que isto é mau porque não permite um diálogo saudável.
Ou seja, porque nós temos que estar a debater ideias de forma saudável. Pronto. Ninguém espera que as pessoas mudem radicalmente de opinião, não é? Mas há nuances, não é? E é nessas nuances que se alcançam os compromissos, que se alcançam os equilíbrios, mas parece que aqui não há espaço já para nuances. Nos Estados Unidos a mesma coisa, já não há espaço para nuances, no Brasil não há espaço para nuances e, pronto, independentemente de eu achar que o Bolsonaro é culpado ou não, ou de gostar dele ou não, no entanto, aqui nós estamos a falar não só do seu julgamento, mas estamos a falar quase de uma coisa, um clube de futebol. Discutimos isto como se fosse a nossa paixão clubística. Mais ou menos como a situação do Brasil, pelo menos a análise minha, né? Não sei se o pessoal que está assistindo vai concordar muito, mas o PT entrou em 2002, depois de alguns governos do PSDB, e o PSDB nunca foi um partido de direita, né? Ele era um partido de centro-esquerda, tá? A maioria dos incentivos, dos auxílios, Bolsa Família e tal, foi tudo criado no governo Fernando Henrique. O PT maximizou isso, jogou isso para outra esfera, navegou uma onda boa chinesa ali no início do primeiro mandato do Lula, navegou isso e aí o Brasil começou a bem que viver um milagre econômico e com isso o PT foi eleito muitas vezes seguidas. Ele ganhou 3 eleições seguidas e o outro lado quer também governar, o outro lado, eu discordo de praticamente quase tudo que o PT tem feito, faz, eu discordo também. Enfim, eu acho que o outro lado também tem que ter um lado que quer um Estado menor, que quer um Estado que quer que o empreendedorismo seja valorizado, que quer que a inovação, iniciativa, aumente produtividade. Tem um lado, uma boa parcela da população que quer isso, eu me incluo nisso. E existe uma outra parcela não, que acha que o Estado tem que ser grande, que o Estado tem que ser o provedor de tudo. E também existe uma parcela da população que acha que isso é interessante. Então a gente navega nesse meio do caminho. Foram muitos mandatos do PT, né, muitos mandatos, culminou com o impeachment da Dilma, foi a única maneira de tirar o PT fora, foi com o impeachment, um julgamento político, tiraram a Dilma, que era presidente, entrou o Temer e o Temer começou a fazer reformas mais pró-mercado. Isso deu um suspiro, um fôlego para a economia, né? Reforma trabalhista, justiça do trabalho no Brasil é um caos, tá? É um caos assim. O Citibank, por exemplo, saiu do Brasil porque ele tinha 98%, um número absurdo, das causas trabalhistas do Citibank no mundo era no Brasil. Não faz sentido um negócio desse, né? Porque a justiça do trabalho no Brasil é um negócio meio caótico, o pessoal no Brasil brinca que é a justiça do trabalhador, não é a justiça do trabalho. O trabalhador entra e leva, e isso, obviamente, chega uma hora que o empresário fala, eu não quero isso aqui, para mim não dá, eu não consigo, eu não consigo pagar a conta. E aí o Bolsonaro entrou, o Bolsonaro foi criado, o personagem do Bolsonaro, ele canalizou toda essa, que virou um momento que acho que virou raiva mesmo, né? São muitos anos de governo do PT e virou uma raiva do outro lado de não conseguir fazer nada, né? E o Bolsonaro canalizou essa raiva, eu acho, né? Ele virou o cara que, falou, pessoal, não, agora deu, essa palhaçada que esses caras estão fazendo aí, acabou. E mais ou menos como o Trump fez nos Estados Unidos, acho que canalizou para ele. E ele ganhou uma eleição contra um PT esfacelado, que foi a eleição de 2018, boa parte do PT preso, Lula estava preso, e mesmo assim o Bolsonaro ganhou a 55-45, não foi uma votação expressiva, não. Foi apertado, para ganhar do PT no Brasil é muito difícil. Então foi 55-45. Fez um mandato que foi prejudicado por conta da Covid, o mundo inteiro se enrolou. Ele ainda entrou naquela de ser contra de ser contra o politicamente correto, então ele criou mais raiva ainda em uma parcela da população e ele dividiu muito nesse período aí, realmente. O Brasil viveu um momento de separação e durante o processo eleitoral de 2022, que eu acho que é aí que está o grande problema do que aconteceu no Brasil, o STF e o TSE, comandados pelo Alexandre de Moraes, foram muito decisivos na eleição. A campanha do Bolsonaro falou assim, o Lula é amigo do Maduro, do rapaz da Nicarágua lá, que é um ditador, desse outro aqui. Aí o STF vinha e falou assim, não pode falar isso.
TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, né? Não pode falar isso não. Você não pode falar que ele é amigo do... Mas por que não? Ele é? Não pode falar isso não. Aí, enfim, várias coisas durante o processo foram no mínimo maculadas, né? O processo eleitoral foi bem questionável no Brasil e o Lula ganhou com uma vantagem muito pequena de votos, toda a questão da urna eletrônica, se é confiável ou não é, todo esse rolo, porque a vantagem foi muito pequena, ou seja, o Lula não tem legitimidade para falar o que quiser em nome do país, porque ele não tem maioria. O Congresso Nacional hoje é amplamente contra ele, né? A questão do IOF agora no mês passado, que depois voltou para o STF e o Alexandre de Moraes deu uma canetada e acabou com tudo que o Congresso Nacional tinha feito, ele teve 380 votos contra em 513 na questão do IOF na Câmara dos Deputados. 380 contra em 513 disponível, ou seja, ele não tem maioria. Ele não governa com a maioria no Brasil. O Brasil virou um negócio que, poxa, qualquer coisa acontece, vai para o Congresso, se o Congresso volta contra, o governo entra no STF, o STF aprova. Então virou um governo do STF com o Executivo. O Legislativo não precisava nem ter, né? E isso acho que gera um incômodo muito grande, uma parcela grande da população. Né? Porque o eleitorado é 50%, tem 50% e virou um clima de raiva mesmo. Então, eu acho que teremos um pico de raiva nos próximos dias. Eu acho que visto de fora, portanto, eu disse há pouco, pronto, a minha opinião um pouco informada sobre o Bolsonaro, mas eu tenho uma opinião muito parecida sobre Lula também. Eu acho que Lula também não me inspira nenhuma simpatia. Acho que são dois personagens, não sei, populistas, e eu confesso que esperava mais no Brasil, esperava que surgisse alguém com um perfil mais elevado, mas pronto, eu acho que também é um fenómeno global que não é exclusivo do Brasil, mas estes populismos, talvez esse cara seja o Tarcísio. O Tarcísio de Freitas é um cara que tem um histórico, ele virou político no governo Bolsonaro. Ele era do Exército, foi do Exército, ele foi do DENIT, inclusive indicado pela Dilma. A Dilma indicou ele no Departamento de Estradas no Brasil. Ou seja, ele é um cara, obviamente, mais à direita. O mercado embarca a eleição de Tarcísio. Ele é, obviamente, um cara mais à direita, que foi ministro do Bolsonaro. E eu acho que é um cara mais pró-mercado, um cara mais preparado. Né? Tem o Ratinho Júnior também, que é um governador do Paraná, que também é um cara preparado também. Né? A esquerda, na verdade, ela virou, com todo respeito a quem é esquerdista, né, e que está acompanhando o programa, mas ela é o Lula, né? Não tem nenhum grande, sabe, pensador, nenhum formulador de políticas, não tem quem que é o cara? O Haddad? O Haddad é triste, toda vez que o Haddad fala alguma coisa eu tenho pena dele, entendeu? Porque ele samba em cima, ele roda, porque ele tem um total desconhecimento sobre o assunto que ele está lidando. Eu tenho realmente pena alheia, né? Quando eu vejo o Haddad falando. Então, o PT não tem esse cara, né? Não tem um governador que você fala, pô, esse cara aqui realmente é um cara que eu acho que é um cara inteligente, é um cara que pode trazer novas ideias. Não tem. Os principais estados da federação não são governados pelo PT. É um outro dado interessante. Os estados mais ricos, né? Não são governados pelo PT, não nenhum. Acho que o mais à esquerda que tem é o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Não tem nenhum estado governado pelo PT, o que é muito ruim do ponto de vista eleitoral, né? O PT, onde está a maior parte do público, dos eleitores, o PT tem uma larga vantagem no Nordeste, né? Mas o Nordeste é um estado pobre, é uma região pobre do Brasil, são 9 estados. É uma região mais pobre, poxa, que foi ano após ano, décadas após décadas, séculos após séculos, mal administrada, né, mal gerida, com os coronéis lá que mandam em tudo. Enfim, o Nordeste é uma pena, porque o Nordeste é um lugar lindo, o povo é maravilhoso, mas eles são mal administrados, mal governados, e o PT tem uma larga vantagem no Nordeste, mas larga. Então ele goleia no Nordeste, e o resto do país tem que correr atrás para tentar recuperar, para poder, se o outro lado quiser fazer o presidente da República, tem que recuperar no resto do país. E muitas vezes não recupera, enfim, como foi a última eleição, não deu.
Acho que é mais ou menos esse o quadro Olha, político. muito claro, fiquei, não fazia ideia que esse tribunal fosse tão desequilibrado para o lado Dos 11, anti-Bolsonaro. Portanto, são 11 ministros, tá? 8 foram indicados nos governos do PT, por Lula ou Dilma. 8. Então, e voltando aqui ao nosso tema dos mercados, qual é que vai ser, ou seja, Bolsonaro possivelmente vai ser condenado, não é? Qual é que vai ser o resultado e o impacto eu estava disso? até aqui acompanhando, aqui, vendo o que está acontecendo aqui no mercado hoje. Tudo vai depender, eu acho, né? Minha visão é que tudo vai depender de o que o Trump vai fazer a partir da próxima semana, né? Eu espero volatilidade. Eu acho que o Trump vai voltar, o governo americano vai voltar para cima aqui, né? Ele aplicou a Magnitsky no Alexandre de Moraes e parece que o assunto morreu. Ninguém mais fala sobre o assunto. Então, eu acho que isso vai voltar com força. É que o Trump, eu acho que a cabeça do Trump, como ele é o cara da mídia, né? O Trump é um cara midiático. Sim. Então, o que eu acho que passa na cabeça dele? Ele ataca um assunto por vez. Ele culpa a mídia, que ele passa 2, 3, 4 de uma semana. Aí ele começa outro assunto. Então, ele estava no assunto Rússia. Recebeu Putin, recebeu todo mundo da Europa. O assunto Rússia estava rodando. Aí, na hora que o assunto Rússia começou a diminuir o barulho, ele, vou demitir a mulher do Fed, a Lisa Cook. Vou demitir essa senhora aqui. Aí o assunto volta, Lisa Cook. Aí passou mais um pouco, ele vai trabalhando por casinhas, ele não sai da mídia de jeito nenhum, ele é a manchete todo dia, né? Eu acho que já ele vai voltar com tudo para cima do Brasil, é uma questão de tempo. É possível, sim. Eu acho que o Trump, aqui a grande preocupação de Trump também é manter o caso daquele ex-amigo dele que morreu lá na prisão, que era... O Epstein. Exatamente. Jeff Epstein. Acho que Epstein. Jeffrey. Tem que deixar isso aí. Epstein. Tem que guardar esse cara também. Eu acho que essa é a grande preocupação do Trump, é evitar que isso volte às primeiras páginas dos jornais. Mas vamos lá então, qual é que é o próximo tópico? Falando pra caramba. Não, muito bem. Fiquei a saber muito. Só para finalizar ali, o último tópico do Brasil, que é o orçamento da União para 2026, que é uma peça de ficção, ele é ano de eleitoral, o governo vai gastar mais, então ele já jogou a expectativa de PIB para cima, já jogou a expectativa de inflação para baixo, para poder garantir mais recursos no orçamento, já botou um monte de coisa fora do orçamento, pagamento precatório, ele foi tirando para poder aumentar o espaço de gasto, ele foi... isso aqui não conta, isso aqui também não, isso aqui não, isso aqui BG não, sabe? Ele foi tirando várias coisas do orçamento para poder justificar a conta do superávit primário, que não tem, né? A gente tem... Enfim, ele está dando um jeito de virar primário, de virar superávit, mas não é o déficit fiscal brasileiro é gigantesco nominal. E diz-me uma coisa, portanto, eu entendo o que tu estás a dizer, não é? Isto vai ter algum impacto sobre os juros da dívida brasileira ou acho que já tem, né? E aí entra um outro ponto que para mim é o erro de leitura do atual governo, principalmente do Haddad. O ministro está fazendo, deu entrevista esse fim de semana no Canal Livre, e ele falou que ele não acha que o problema fiscal brasileiro é crucial para a gente ter a situação de juros altos que a gente tem no Brasil. Eu tenho certeza absoluta que a única coisa que faz o juro no Brasil ser alto hoje é o problema fiscal brasileiro. Se ele endereçasse o problema fiscal brasileiro, se o governo gastasse menos e tivesse sobra de caixa, eu não tenho a menor dúvida que o juro cairia e a inflação cairia junto, né? Mas eu não sei se ele fala que não é só porque ele não vai conseguir fazer nada, então ele fala, não, isso não é problema, né? Esse problema fiscal, nós não temos esse problema aqui. Eu posso gastar à vontade aqui que não tem problema. O juro é alto por outros motivos. Enfim, eu não sei se ele fala isso para poder gastar, né? Ou se ele realmente acredita nisso, que aí é pior ainda se ele realmente acreditar nisso, porque se ele realmente acreditar nisso, é sinal de que o diagnóstico está todo errado e que se eles ganharem a eleição ano que vem, ninguém vai trabalhar para resolver o problema por mais 4 anos. Então, acho que o Brasil, a eleição do ano que vem é uma encruzilhada muito importante para o Brasil, do ponto de vista fiscal e
enfim, a gente pode voltar a ter inflações em níveis muito elevados e juro indo para o espaço nos próximos anos aí, se a gente continuar na mesma linha que a gente está. Mais ou menos como você falou da França. Situação parecida. Sim. Situação parecida. Feito? Vamos acelerar, que esse programa já está com muito tempo já, senão o pessoal não vai querer assistir. Você trouxe aí um livro, como é que eu vi que você ia falar de um livro. Sim, então, temos aqui o nosso já famoso momento cultural, não é? Esta semana eu queria aqui homenagem ao grande Warren Buffett. Penso que todos conhecerão ou terão ouvido falar de Warren Buffett, talvez um dos mais bem-sucedidos investidores da história dos mercados financeiros. E este livro que eu vou sugerir é o jeito Warren Buffett de investir. É um livro de um escritor que se chama Robert Hagstrom e é sobre a vida e toda a envolvência do investidor Warren Buffett. Portanto, Warren Buffett, para quem não conhece, ele é considerado o guru dos investimentos, não é? É o investidor mais bem-sucedido e mais famoso do mundo, talvez. É também uma das pessoas mais ricas do mundo e este livro, então, permite-nos conhecer a trajetória de Warren Buffett enquanto investidor, enquanto pessoa. E eu acho que ler livros como este, sobre pessoas como Warren Buffett, é uma forma de nos enriquecermos, porque cria aqui a perspectiva do que é que está por trás do sucesso do indivíduo. E acho que é sempre interessante. Eu já li a biografia dele, né? A biografia, A Bola de Neve, você deve ter lido também. Não, eu não li, por acaso. Não, a biografia é autorizada, né? Sim. Enfim, foram feitas entrevistas com ele, a família dele, enfim. Ele contratou uma escritora, não é uma autobiografia, tem uma escritora que fez, mas acho que é um livro que vale a pena ler, conta a história, a vida dele toda, inclusive traços familiares, esposa, enfim, toda a história dele, misturando o pessoal com o profissional. Acho que é um livro legal de ler para quem gosta do mercado, para quem... Né, o Warren Buffett é um personagem icônico do mercado, será por muito tempo, mesmo depois que ele está com 90 e tralalá, né? Algum dia ele vai morrer, mesmo depois de morto ele vai virar uma lenda, né? Depois de morto ele vai virar uma lenda. Com certeza, ele vai se aposentar agora. Ele vai se aposentar. Ele anunciou há pouco tempo que se vai aposentar agora no fim de 2025 e curiosamente as ações da sua firma, do seu hedge fund, que é a Berkshire Hathaway, as ações caíram a pique quando quer dizer, a pique não, mas caíram quando Warren Buffett anunciou então que se ia aposentar. Enfim, é um cara, eu acho que vale a pena, vale a leitura tanto do livro que você mencionou, Jeito Warren Buffett de Investir, né? Quanto a própria biografia também, mesmo. A Bola de Neve também, que eu acho que é um livro interessante. Feito? Muito bem. Tem mais algum recado, mais alguma coisa, Adilson? Não, né? Então é isso, meu caro Ricardo Evangelista, grande parceiro. Próximo encontro nosso, estaremos juntos em Portugal, daqui a mais... É isso? 25 dias. Podíamos gravar o programa aí, hein? Podíamos gravar o programa aí. Exatamente, é isso mesmo. É essa a ideia, fazermos aqui em pessoa, cara a cara. Eu acho que é um negócio interessante. Vamos ver se a gente consegue agendar isso aí. Enfim, obrigado mais uma vez aí pelo programa e pelas ideias e sempre um prazer discutir contigo. Muito obrigado pelo acolhimento, como sempre, e aprendo sempre muitíssimo. Hoje então, sobre a situação aí no Brasil, aprendi muito. Obrigado por partilhares as tuas ideias de forma honesta, porque muitas vezes neste tipo de programas as pessoas não são honestas. E Eduardo, aqui eu senti que tu falaste aqui de uma forma muito clara, de uma forma sustentada, mas também de uma forma muito honesta e transparente. Portanto, acho que isso merece muito respeito e agradeço-te muito. Obrigado. Tá bom. Valeu. Vamos com tudo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado por ter acompanhado até agora. Valeu. Até a próxima.